Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. É frequente ouvirmos dizer que os rastreios salvam vidas. São frequentes as campanhas em que essa afirmação é usada para convencer as pessoas a aderirem ao rastreio. Mas será que é mesmo assim? Será que a evidência científica confirma isso mesmo? Ou pelo contrário, afinal, os rastreios não salvam vidas? Bom, caros colegas, hoje tenho para partilhar convosco um estudo que tenta responder a estas perguntas. A ideia para o tema deste episódio surgiu-me na sequência de um webinar do Europrev que decorreu há poucos dias, no qual contamos com a presença de Michael Brettauer, um colega nosso, gastroenterologista do Hospital Universitário de Oslo e investigador principal do primeiro ensaio clínico randomizado que avaliou a eficácia do rastreio do cancro do cólon e reto por colonoscopia. Durante esse webinar, o Michael falou precisamente sobre um outro estudo, do qual também é primeiro autor, publicado na JAMA Internal Medicine em 2023 e que é uma revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos randomizados, cujo objetivo foi precisamente responder às nossas perguntas, estimando o tempo de vida ganho com os testes de rastreio oncológico. Nesta revisão sistemática e meta-análise, os autores incluíram ensaios clínicos randomizados com mais de 9 anos de seguimento e que comparassem o rastreio com o não rastreio. E, por outro lado, que reportassem mortalidade por todas as causas, mortalidade global e não apenas mortalidade específica pelo cancro rastreado. Foram incluídos ensaios clínicos de 6 testes de rastreio que são muito comuns hoje em dia. O rastreio de cancro da mama através de mamografia, o rastreio de cancro de cólon e reto por pesquisação oculta nas fezes, também por sigmoidoscopia, também por colonoscopia, depois o rastreio de cancro da próstata através do PSA e o rastreio de cancro do pulmão através da TAC torácica de baixa dose. Foram excluídos estudos observacionais e estudos de modelação estatística devido ao elevado risco de viés. No total, foram incluídos então 18 ensaios clínicos, englobando mais de 2,1 milhões de participantes, com uma mediana de tempo de seguimento entre 10 e 15 anos. A análise foi realizada com base de intenção de tratar, o que retrata melhor a realidade dos programas de rastreio no mundo real, pois sabemos que nem todas as pessoas aderem aos programas de rastreio e aos convites que recebem para ser rastreadas. O marcador principal, o outcome, foi o número de dias de vida ganhos com o rastreio, calculado a partir da diferença na mortalidade por todas as causas entre o grupo submetido ao rastreio e o grupo sem rastreio. Vamos então aos resultados. Dos 6 testes de rastreio avaliados, apenas a sigmoidoscopia mostrou um aumento estatisticamente significativo da longevidade. E mesmo assim, um aumento muito ligeiro, um ganho médio estimado de vida de 110 dias, ou seja, mais ou menos 3 a 4 meses. Mas atenção, é por muito pouco que este resultado é estatisticamente significativo, pois o limite inferior do intervalo de confiança a 95% toca no zero. Em todos os restantes 5 rastreios, os intervalos de confiança incluíram o zero, o que significa que não se pode afirmar com certeza que prolongam a vida. As diferenças não foram estatisticamente significativas. Mas vamos então a alguns exemplos concretos. Qual foi o ganho de tempo médio de vida estimado para o rastreio do cancro da mama com mamografia? Caros colegas, surpreendam-se. Foi de 0 dias, com um intervalo de confiança entre menos 190 a 237 dias. E o rastreio do cancro da próstata com o PSA resultou num aumento significativo de longevidade? Não. O ganho médio foi de 37 dias, com intervalo de confiança de menos 37 a 73 dias. Mais uma vez, um resultado não estatisticamente significativo.
E para fumadores e ex-fumadores, qual foi o ganho de tempo médio de vida com o rastreio de cancro do pulmão por TAC de baixa dose? A estimativa foi de 107 dias, com um intervalo de confiança muito largo, que vai de menos 286 a 430 dias. Mais uma vez, um resultado não estatisticamente significativo. Então, os autores, do ponto de vista de discussão destes resultados, sublinham que o rastreio pode reduzir mortes por um tipo de cancro específico, mas isso não se traduz necessariamente em maior longevidade global. Parte do possível benefício pode ser anulado por efeitos adversos do rastreio e até efeitos dos tratamentos subsequentes, como, por exemplo, perfurações intestinais, complicações infecciosas ou complicações cirúrgicas. Além disso, muitas pessoas também podem morrer por outras causas concorrentes, por exemplo, causas cardiovasculares, causas metabólicas, o que pode neutralizar o benefício do rastreio em termos de anos de vida ganhos. Curiosamente, os autores fazem até uma comparação interessante, referindo que a magnitude dos efeitos observados é semelhante à que se observa com a aspirina usada na prevenção primária de doenças cardiovasculares. Uma intervenção que já deixou de ser recomendada para a maioria das pessoas, precisamente por causa da modéstia dos benefícios face à presença de riscos. Por outro lado, no polo oposto, eles dão um outro exemplo que é a intervenção como a cirurgia bariátrica para prevenir doenças e morte relacionadas com a obesidade, em que aí se verificaram ganhos médios de 3 anos de vida, que realmente é uma dimensão significativamente maior de benefício, o que nos ajuda a contextualizar a dimensão relativamente pequena do eventual benefício que os rastreios oncológicos podem trazer para os nossos pacientes. Em jeito de conclusão, os programas de rastreio oncológico podem salvar algumas vidas individuais, mas não na população em geral, aí não aumentam de forma significativa o tempo médio de vida. Os autores não defendem o abandono generalizado dos rastreios, mas apelam a uma maior transparência na comunicação dos seus benefícios e riscos para apoiar a decisão partilhada entre médico e paciente. Na linha do que temos vindo aqui de dizer já em episódios anteriores, muitos dos rastreios oncológicos atualmente em vigor, o balanço entre benefícios e riscos não é propriamente claro, de forma que é legítimo o nosso paciente poder optar por fazer ou por não fazer certos rastreios. Depende depois das suas preferências pessoais. Por outro lado, também é tempo de desmistificar aquela ideia de que os rastreios salvam vidas e que a prevenção tudo consegue prevenir. E num contexto de escassez de recursos, talvez seja necessário repensar também as prioridades de investimento. Programas de rastreio de base populacional caríssimos que não reduzem a mortalidade global, será que justifica o investimento que é necessário para tal? Fica a questão para a reflexão de todos. Caros colegas, e assim terminamos mais um episódio do podcast MG Familiar. Se acharam este tema interessante, partilhem com os vossos colegas e amigos. E fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.